Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo sempre o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as outras plataformas do Itaú Views. A gente tem conteúdos complementares toda semana no Instagram e os relatórios aqui do Research da área macro ficam disponíveis no canal do Itaú Views no Telegram. Bom, a Bolsa acumula uma alta de mais de 15% esse ano e o protagonismo ficou por conta das empresas mais ligadas aos setores domésticos, mas nesse episódio a gente vai falar sobre commodities. A dúvida é se esse setor tão representativo para o Ibovespa ficou para trás e se há oportunidades interessantes para o investidor visando aí um movimento de retomada dessas companhias. A gente vai falar sobre perspectivas para o setor, um pouco de como o cenário econômico brasileiro e global afetam essas companhias e no final a gente sempre deixa um pouco das preferências dos analistas que acompanham esses segmentos e para ajudar a gente com essa discussão a gente conta com as participações do Daniel Sasson, que é analista de mineração, siderurgia, papel e celulose aqui no Itaú BBA, e do Eric Custódio, que acompanha o setor de óleo e gás aqui no Research do Itaú BBA. Eric, Sasson, tudo bem? Bem-vindos. Tudo bom, Marcelo? Um prazer estar com você novamente. Fala, Marcelo. Prazer também. Boa, prazer é nosso. Acho que faz tempo que a gente não discute commodities aqui. O momento é propício, mas as notícias não são tão boas, Sasson. Se a gente olhar as empresas que você acompanha, a grande maioria apresenta um desempenho negativo nesse ano, na contramão do índice. Então queria começar entendendo aí, listando fatores que explicam esse contrafluxo aí das commodities. Perfeito, Marcelo. Acho que realmente tem sido um ano complicado para as empresas de mineração e siderurgia, papel e celulose, commodities como um todo. E eu acho que aqui a gente está num momento de combinação de dois fatores ou de duas questões circunstanciais que jogam contra as commodities, né? A primeira são as preocupações com o crescimento global, né? A gente começou o ano com uma nova presidência nos Estados Unidos, teve o Trump anunciou alguns aumentos de tarifas de importação para parceiros e não parceiros dos Estados Unidos, e isso acaba aumentando um pouco as preocupações com relação a crescimento global de forma mais consolidada, né? Não só nos Estados Unidos, mas na Europa, na China, os parceiros afetados. E aqui, Marcelo, não tem muita mágica, né? Um cenário de um mundo que cresce menos é menos positivo para commodities como um todo. Além disso, a gente está passando por um momento, por questões também tanto externas quanto internas, de depreciação do dólar no mundo e de apreciação do real. Então lembra que a gente acabou 2024 com um dólar na casa ali de 6,20 e hoje a gente está com um dólar mais próximo a 5,50. Então quer dizer, uma apreciação de quase pouco mais de 10% do real no período. Então as empresas de commodities elas estão sofrendo com as commodities em dólar um pouco mais fracas, né, ou pelo menos preocupações com a sustentabilidade dos preços das commodities em dólar, e um real mais apreciado, que do ponto de vista dos produtores brasileiros de commodities, né, que são exportadores, é algo que joga contra também. Então, com a combinação desses dois fatores, as ações dos setores na Bolsa brasileira esse ano têm tido uma performance abaixo do índice. Boa. Uma exceção, talvez dentro do grupo aí do subsegmento de mineração, são mineradoras de metais preciosos, né? A gente teve no começo do ano bem forte essa tese de ouro, de aversão a risco, com toda essa discussão de tarifas comerciais e ambiente geopolítico mais crítico. Como é que a gente viu essa tese refletida nas empresas listadas nesse segmento por aqui? Legal, Marcelo. Acho que, como você comentou, realmente a única empresa do nosso universo de cobertura que outperformou o índice year to date foi a Aura, uma performance super forte de 100% nesse ano. E aqui é uma combinação de uma aversão maior a risco, como você colocou, né? É um lugar mais tranquilo para se esconder. Se você quer ter exposições, uma exposição a commodity, alguns investidores optaram
optaram por esse play aqui um pouco mais de aversão a risco, que se beneficia nesses momentos de maiores tensões globais. E no caso da Aura, especificamente, tiveram algumas questões micro, né, específicas ao case da empresa, como o start de um projeto de expansão, que fazem com que a exposição da Aura ao ouro esse ano tenha sido até alavancada a esses projetos de crescimento. Então isso acaba realmente fazendo com que a empresa, ou fez com que a empresa tenha tido essa performance, uma performance mais forte aqui nesses primeiros quase 6 meses do ano. Perfeito. Seguindo esse gancho de investidor buscando proteção diante de cenários mais voláteis, Eric, acho que a escalada dos conflitos no Oriente Médio trazem uma volatilidade ao preço do petróleo. Queria te perguntar como isso tem impactado os players listados aqui no Brasil e se, assim como investidores olharam para a Aura fazendo um movimento ali de aversão a risco, linkando ao ouro, se você começa já a ver investidores em algum movimento de rotação buscando petróleo aí diante desse cenário mais crítico. Tá bom, vamos lá. Eu acho que pensando nas companhias que são afetadas ou beneficiadas aqui num cenário de aumento de preço de petróleo, primeiro a gente pensa nas produtoras, tá? Então é um segmento aqui que o preço de petróleo ele é receita para essas companhias. Então quando a gente tem um custo majoritariamente fixo, a gente gera uma alavancagem operacional para essas empresas, então elas procuram ter uma maior geração de caixa nesses momentos, tá? Quando a gente olha, por exemplo, para a parte de distribuição de combustível, já é uma discussão que ela está numa segunda derivada aqui. E por que eu digo isso? Porque no segmento de distribuição de combustível, por mais que a gente tenha um aumento de preço de gasolina e diesel no cenário internacional, isso é refletido como uma menor competição para essas empresas grandes listadas na bolsa, pensando aqui que o Brasil é um país importador de derivados. Então essas empresas vão manter o mercado suprido, mas com uma menor competitividade, porque elas que vão ser as responsáveis por trazer esse produto. Digo que é uma segunda derivada porque são histórias que a gente discute muito trimestre. Então a gente ainda está numa discussão do segundo trimestre que ainda não acabou, e até você trazer uma carga para chegar aqui no Brasil já é uma discussão para o próximo terceiro trimestre do ano, tá? E agora voltando para as produtoras, que eu acho que é o grande foco aqui talvez da conversa até de hoje. Com essa escalada nos conflitos, a gente viu um aumento no preço internacional, tá? Então o preço de petróleo subiu no mercado spot, só que as companhias elas não aumentaram o valor delas na mesma proporção. E aí qual que é a grande discussão que a gente tem tido hoje? Por mais que a gente não viu nenhum impacto direto aqui em termos de exportação de petróleo afetando o mercado, e a gente também não viu nenhum problema aqui de suprimento pensando no Estreito de Hormuz, quando a gente olha para essas empresas, excluindo o efeito do conflito, a gente tinha um cenário de baixa de preço de petróleo, que foi o que o Sasson trouxe na fala dele. Então a gente tem toda essa discussão de conflito de tarifas, então que gera aqui uma menor demanda aqui pelo produto. A gente tem uma OPEC que até o começo do ano colocou um volume maior no mercado do que a gente tinha nas expectativas, tá? E aí quando eu digo a gente aqui, eu digo o mercado por si só. Então tem todo esse direcional de preços para baixo de uma forma estrutural. Então quando a gente fala aqui, até na segunda parte da sua pergunta, de um eventual rotation aqui dos investidores buscando ações de petróleo nesse momento de maior risco, a gente acha até que os investidores que olham com mais detalhe o setor de óleo e gás, eles mesmos estão tendo um pouco mais de cuidado de aumentar a exposição nesse momento, tanto que a gente vê as ações aqui não acompanhando esses preços, por conta de, eventualmente a gente poder ver esses preços, a sustentabilidade, né, dos preços nesses patamares, não ser algo perene, tá? Então acho que é um bom começo aqui para a conversa de hoje, tá? Boa, e assim, ainda dentro da temática dos conflitos, Eric, eu queria só concluir esse tema perguntando um pouco o papel do Brasil na cadeia de produção global aí de petróleo. Você comentou um pouco da dinâmica envolvendo importação por parte das distribuidoras, um pouco da dinâmica das produtoras. Você acha que existem impactos ou desdobramentos que podem acontecer de forma
estrutural para o Brasil, para a relevância do Brasil nessa cadeia global por conta dos conflitos? Ou Tá. difícil prever? Eu não vou falar estrutural, mas vou falar pontual, tá? E por quê? Porque quando a gente olha o papel do Brasil no mercado global, o Brasil, com o desenvolvimento do pré-sal, se tornou um exportador de petróleo, tá? Então, o aumento de preços aqui, a gente tem um reflexo aqui nas exportações do Brasil. Quando a gente olha para a parte de derivados, então gasolina e diesel, aí a gente tem um papel de importador, tá? Então, quando eu digo que não é um efeito estrutural, mas mais pontual, é que, com um aumento de preços internacionais, e aí supondo aqui tudo mais constante, de margem de refino, sem considerar uma eventual variação em câmbio, a gente deveria ter um efeito de gasolina e diesel para cima no mercado global. E aí, por a gente importar esse produto, pontualmente, a gente deveria começar a ver um pouco de inflação na cadeia, mas aí tudo depende de uma perspectiva de petróleo para os próximos meses aqui, tá? Então, acho que em termos estruturais, ainda é difícil a gente ver alguma coisa que possa ter reflexo no Brasil, tá? Perfeito. Quando a gente fala de commodities, é normal a gente linkar com câmbio, né? A gente está com um dólar aí na casa de 5,50, o que dá para dizer que o real apreciou, se a gente considerar um horizonte aí, um passado mais recente. Queria perguntar para vocês dois como que esse patamar atual de câmbio impacta os segmentos aí de commodities que vocês acompanham. Perfeito. Marcelo, se eu puder começar aqui, o câmbio mais apreciado, o real mais apreciado, ele tende a ser ruim para as empresas, para todas as empresas que a gente cobre, né? A gente está falando aqui de empresas que têm virtualmente 100% das receitas linkadas a dólar, né? Em alguns cenários, por exemplo, os produtores de celulose que vendem uma parte pequena, ao redor de 10% da produção no Brasil, os preços no Brasil também são linkados a índices internacionais, então também são de certa forma dolarizados. Enquanto que talvez a gente tenha 20, 30, 40% apenas dos custos dolarizados, né? A gente pensa mais em frete transoceânico, talvez um pouco aqui de custos de combustíveis que guardam alguma relação aqui com a questão cambial também, mas de forma geral um câmbio mais apreciado, ele reduz, por exemplo, as nossas estimativas para as produtoras de celulose. No caso de minério, no caso da Vale, a questão talvez seja um pouco diferente, porque um pedaço maior dos custos são dolarizados, né, incluindo frete e tal, mas o impacto do câmbio ele é muito menor do que quando a gente compara, por exemplo, com variações de preço do minério, às vezes de um dia para o outro, né? Então, poxa, se o real aprecia 10%, essa apreciação do ano, a gente está falando de repente $1,50, $2 de aumento de custo por tonelada. E às vezes o minério cai $2 de um dia para o outro, né? Então, quer dizer, a magnitude de variação de preço de minério acaba sendo muito mais importante do que o impacto no câmbio. Mas, de forma geral, não tem empresas que se beneficiem, pelo menos no meu universo de cobertura, de um câmbio mais apreciado, tá? Tá, eu vou até pegar esse último gancho e falar que também é a mesma coisa do nosso lado, tá? Então, pensando em produtoras de petróleo, receita aqui completamente dolarizada. Então, nesse cenário aqui de apreciação, eu acho que até o impacto pode ser até um pouco pior aqui para essas empresas em relação às do Sasson, porque são empresas que hoje estão no momento de ciclo de investimento alto e esse investimento que elas fazem, por mais que tenha uma parcela dolarizada, ainda assim tem uma parcela em real, tá? E quando a gente olha para o custo dessas operações, também aqui tem uma parcela grande atrelada ao real. Então, é uma coisa muito parecida, tá? E aí, quando a gente olha para preço de commodity, mesma coisa. As variações intraday, em termos no mercado spot de petróleo, ou até em variação de curva, né? Então, a gente viu aqui recentemente, de ontem para hoje, saltou mais de 2, 3% a expectativa de preço de petróleo para o próximo ano. Então, essas relações, nesse momento que a gente está, de um aumento das tensões do conflito, gera uma percepção muito maior versus uma questão de câmbio, tá? Perfeito. Bom, Sasson, a gente tem na conta aí um cenário de câmbio que é ruim para suas companhias, um cenário possível de desaceleração global que também é ruim,
mas pegando como exemplo aqui o grupo de papel e celulose, essas empresas já se depreciaram bastante esse ano, a commodity está aparentemente perto do low. Há uma oportunidade do investidor começar a se posicionar nesse cenário pensando numa retomada, ou ainda há muita incerteza e é melhor ficar longe? Legal, Marcelo. Acho que o ponto dessa discussão é super importante que você está trazendo, porque embora o cenário realmente não seja o mais favorável possível, né, em termos de câmbio, em termos de momento das commodities, o nosso trabalho aqui, em grande medida, é, tentar entender o quanto desse cenário mais difícil já está precificado, né? De repente, ok, as ações já sofreram, já caíram, e daqui para frente? Então, eu especificamente no setor de papel e celulose, Marcelo, onde eu acho que há, de repente, oportunidades mais interessantes. A Suzano é a nossa top pick no setor, a empresa que a gente mais gosta aqui na América Latina, no setor de papel e celulose, e parte da resposta aqui para você está exatamente nesse ponto de que, com a celulose de fibra curta perto dos patamares ali de $500 por tonelada na China, a gente acha que a gente está num nível muito próximo do fim desse ciclo de baixa. Não espero uma recuperação em V super rápida, começando já mês que vem. Acho que a gente vai ficar nesse cenário, de repente, até o final do terceiro trimestre, mas olhando um pouquinho mais para frente, né, pensando em 2026, 2027, eu vislumbro um cenário melhor em relação às dinâmicas de oferta e demanda nesse setor, nessa indústria. Acho que a gente vai ter preços médios de celulose mais altos em 26 na comparação com 25, mais altos em 27 na comparação com 26. Então, para aqueles investidores que de repente têm um horizonte de investimento um pouquinho mais longo, né, que talvez possam esperar um curto prazo sem grandes mudanças, sem grandes novidades realmente, né? Acho que tem poucos triggers, como a gente chama, né? Poucos catalisadores para fazer esses papéis andarem super rápido, mas a médio prazo aqui o setor de papel celulose é um setor que a gente gosta, e a Suzano acaba sendo a empresa com maior exposição a essa recuperação, essa volta no ciclo da celulose. Perfeito. Acho que antes de voltar a falar das empresas, queria trazer um assunto complementar aqui, Eric, que é basicamente a parte de combustíveis, né? A gente viu no começo do mês a Petrobras diminuindo o preço da gasolina para as distribuidoras, mas a gente também viu ao longo desse mês de junho o agravamento das tensões, o aumento do preço de petróleo. A dúvida que eu queria trazer aqui é se existe a chance de uma reversão no curto prazo dessa queda no preço de gasolina, se existe uma possibilidade, uma chance de a gente ver aumentos no preço de gasolina no futuro próximo. Tá bom. Vamos lá. Pensando primeiro no curto prazo aqui, a gente tem sim esse efeito inflacionário no preço de gasolina e diesel no mercado internacional, tá? Mas quando a gente olha para a política comercial da Petrobras, ela é uma política que ela se baseia em duas faixas de preço de referência, tá? A faixa de cima, ela é o custo alternativo do cliente, então nada mais é do que uma paridade de importação, de você importar esse combustível e trazer para o Brasil. E a banda inferior, ela é o valor marginal da Petrobras do que ela fazer com esse combustível, né? Então pode ser tanto vender nacionalmente quanto exportar para uma refinaria, para algum player de fora, uma trading. Então, quando a gente olha para essas duas faixas, a companhia ela busca manter os preços nacionais dentro delas. E quando a gente vê esse momento para cima no mercado internacional, ele puxou essas duas faixas para cima, mas a gente não vê hoje, por exemplo, os preços domésticos da Petrobras fora dessas faixas, tá? Então, na foto que a gente tem hoje, a gente não vê uma necessidade da companhia de estar reajustando o preço para cima, tá? E aí a outra discussão que eu trago quando a gente olha mais para o curto prazo a companhia ela sempre é vocal de que ela evita repassar essa volatilidade do mercado internacional para os preços domésticos, tá? E boa parte dos ajustes, sejam para cima ou ajustes para baixo de preço, eles costumam acontecer quando os preços ficam fora dessas faixas por um período prolongado. Então, já meio que respondendo aqui, da companhia evitar passar essa volatilidade para o mercado internacional. Então, respondendo a sua pergunta, eu entendo que é uma coisa que a gente tem que monitorar nas próximas semanas, meses, se esses preços vão se manter e aumentar, tá?
mas a companhia evita, sim, repassar essa volatilidade. Então, a gente não vê essa necessidade hoje da companhia já estar se antecipando essa discussão, tá? Perfeito. Bom, a gente falou bastante de como foi essa primeira metade do ano, mas se a gente tentar projetar o segundo semestre, mesmo diante de um cenário mais difícil, o que pode ser trigger para uma valorização das empresas que vocês acompanham? Boa pergunta, Marcelo. Eu acho que a gente espera poucas mudanças do ponto de vista de coisas que estejam acontecendo nas empresas, né? Grandes iniciativas de redução de custo, coisas do tipo. Acho que isso até já ficou para trás. A Gerdau é um bom exemplo, né? Ela fez ela caminhou bastante com iniciativas de redução de custo no ano passado. Acho que daqui para frente talvez haja menos coisas. Eu acho que um ponto importante aqui é talvez um arrefecimento, né, uma desescalada das tensões globais, né, das tensões comerciais aqui globalmente. Então, um primeiro passo, por exemplo, foi o Trump, no começo de maio, anunciando que ia baixar um pouco o nível de tarifas de importações contra produtos chineses, a China fazendo a mesma coisa, o Trump em negociações com a Europa em relação à tarifa de importação para vários segmentos. Por quê? Porque lembra que no começo da nossa conversa eu te falei que uma das preocupações com commodities no geral é justamente crescimento global. Então, uma desescalada dessa guerra comercial, desse ambiente um pouco mais tenso, acho que poderia ajudar de maneira geral. E aí, talvez, Marcelo, no caso específico de celulose, acho que a gente vai começar a ver no final do terceiro trimestre uma recuperação de preço de celulose, então acho que isso pode ser uma notícia positiva aqui para as ações. E aí, talvez o setor que deixe a gente um pouco menos animado, pelo menos no curto prazo, seja, que a gente acabou falando pouco aqui, mas seja o setor de siderurgia. Aqui é um setor que vem sofrendo muito ainda com a competição com os produtos importados, então a gente tem visto as usinas brasileiras com níveis de rentabilidade bastante baixos ou sofrendo bastante aqui nos últimos trimestres. Eu não espero que tenha alguma coisa que vá fazer uma baita diferença no curto prazo. Aqui é um setor que talvez a gente tenha uma visão um pouquinho mais cautelosa, tá? Pegando aqui o gancho já, o Sasson respondeu muito bem a parte global, acho que olhando mais para a parte interna das companhias aqui do setor de óleo e gás, da parte de distribuição de combustíveis, a gente tem uma agenda de combate a ilegalidades, tá, acontecendo, que avançando a gente pode começar a ver ganhos de mercado, ganhos de share, ou eventualmente as companhias não ganhando share, mas passando isso em margem, ao longo do semestre. Tá? Então a gente tem alguns triggers na parte de distribuição de combustível para as companhias listadas, tá? As grandes companhias. E olhando para a parte das produtoras, acho que tem esse ponto aqui de você ter uma maior sustentabilidade dos preços de petróleo. Acho que o investidor ele ganha um conforto de aumentar a exposição a essas teses que ficaram baratas com o aumento dos preços, porque a galera acabou não colocando isso na conta. Mas olhando para a agenda dessas companhias particulares, a gente tem algumas licenças ambientais que deveriam ser agora no segundo semestre, que destravam projetos para essas produtoras colocar novos projetos, seja perfurações de novos poços ou instalação aqui de um tieback, que é o caso da Prio, por exemplo. Tá? Então a gente tem esses triggers que podem ter no segundo semestre que pode destravar valor aqui. Tá? Perfeito. Encaminhando para o final já, Sasson, enfim, os triggers são complexos aqui, né? Não vejo você tão otimista, mas tem alguma ação que você colocaria como uma top pick? Você colocou Suzano ali dentro do ambiente de papel e celulose? Seria essa a principal de todos os segmentos ou tem alguém que se sai melhor? Seria, Marcelo. Acho que Suzano hoje é a nossa ação preferida na cobertura. Uma outra ação que a gente gosta também é a Vale. Tá? O minério a gente acabou até falando pouco, mas tem se segurado relativamente bem, mesmo desde o começo das tensões, do aumento das tensões de guerra comercial, né? Mas o minério foi ali de $100 para 93, 94, 95. A gente já incorporou esse cenário mais fraco no segundo semestre para minério de ferro. É um semestre sazonalmente mais forte do ponto de vista de produção, então para preço é ruim, né? Então a gente acha que o minério vai ficar ali entre 90 e 95
$1,95 no segundo semestre, mas mesmo assim, mesmo considerando um minério médio de $95 no ano, a gente vê a Vale gerando 10, 11% de free cash flow yield, né? Então tendo uma geração de caixa bastante decente. E aqui, Marcelo, como a Vale não tem grandes projetos para serem executados à frente, né? Uma necessidade muito grande de investimento, de capex, boa parte dessa geração de caixa tem, nos últimos trimestres, voltado para as mãos dos acionistas via dividendos, via recompra de ações. Então, Suzano e Vale seriam hoje aqui as minhas preferências nos setores, tá? Legal, e fazendo essa mesma pergunta para você, Eric, o que seria a top pick? Você acha que a Petrobras tem uma perspectiva interessante, ou as empresas privadas que normalmente funcionam melhor como uma proxy aí a commodity petróleo se saem melhor aí, se você acha? Vamos lá. Eu acho que as empresas privadas, então falando aqui das produtoras independentes como Prio, Brava Energia, PetroRecôncavo, elas costumam sim ser essas proxies, mas dito que o cenário de preço de petróleo ele deu uma aumentada grande aqui relacionada às últimas semanas, a gente acha que Petrobras hoje é um dos melhores veículos para estar posicionado, tá? E aí por quê? A discussão que a gente vinha tendo de Petrobras até então era de uma geração de caixa para acionista que começou a ter um descasamento com a forma de dividendos que ela paga. Então começou uma discussão de, eventualmente, a companhia precisar alavancar um pouco para garantir a perenidade desses pagamentos. Mas com esse aumento dos preços de petróleo, a gente tem esse risco sendo praticamente mitigado. E a gente volta a discutir também o que a companhia faz com esse excedente de caixa que ela não vai pagar na forma ordinária dela. Então a gente coloca na mesa aqui, e a gente tem visto alguns investidores trazendo esse pushback, se tem a possibilidade dela pagar um extraordinário no final desse ano, se a gente comparar com a geração de caixa que ela vai ter. Então acho que Petrobras, num call de curto prazo aqui, ela tende a se favorecer em relação às produtoras, e foi inclusive o que a gente viu nas últimas semanas. Então a gente viu a ação da Petrobras outperformando, por exemplo, o papel da Prio, que é uma companhia que sempre foi uma queridinha no mercado e que a gente gosta bastante também, tá? Mas acho que essa previsibilidade de dividendos e uma perspectiva de um dividendo maior no final do ano trazem aqui um pouco da atenção para a empresa, tá? Perfeito, acho que a gente conseguiu cumprir bem a agenda proposta aí para esse episódio. Eu queria, antes de concluir, agradecer as participações do Sasson e do Eric aqui com a gente. Valeu. Valeu, Marcelo.